Espero que vocês estejam bem. Faz um tempinho que eu não mando videoaula pra vocês, mas eu prometo que esse vídeo de hoje, essa aula de hoje, vai ser bem sucinto. É um tema muito simples, muito provavelmente é um tema que vocês já devam ter visto em algum momento em filosofia ou até mesmo em sociologia, mas é um tema que eu gosto de tratar com vocês sempre que eu começo a estudar junto com vocês a filosofia da ciência. Então, como vocês perceberam vendo o texto, nós estávamos trabalhando estética e agora nós passamos para filosofia da ciência, que é um conteúdo que, como eu expliquei no início do ano para vocês, é um conteúdo que está no currículo, é um conteúdo de terceiro ano. E então, sem mais delongas, vamos à filosofia da ciência. No caso, o que nós vamos começar então com a introdução à filosofia da ciência, começando pela relação, entre senso comum e conhecimento científico, ok? Todo conhecimento que se diga científico, ele vai iniciar pelo senso comum. A partir de então, quando ele passa a ser investigado de forma racional, ele vai ganhando o caráter de conhecimento científico. Por isso que nós vamos começar então a filosofia da ciência por esse tema que parece até meio bobo, né? A diferença entre senso comum e conhecimento científico, mas não é tão bobo assim. Vocês já tiveram um tempinho para ler o texto. É um texto dessa vez um pouquinho mais extenso, mas é um texto que ele é bem explicativo. É um texto da Marilena Chaui. A gente já trabalhou com outros textos da Marilena Chaui. Então vamos lá. O que é então, a princípio, já que vamos estudar filosofia da ciência? O que é filosofia da ciência? É a área da filosofia que investiga, que problematiza, que estuda sobre a ciência, sobre o desenvolvimento da ciência, sobre o conhecimento científico, ok? É isso que se faz na filosofia da ciência. Em estética, nós estávamos investigando a arte, a sensibilidade, certo? Então, filosofia da ciência, nós vamos investigar a própria ciência. Como pensar a ciência de forma filosófica? Até então, quando a gente fala de ciência, parece que é sempre um conhecimento muito objetivo. E é. O que não deixa, de forma alguma, de ser um tipo de conhecimento complexo. Do mesmo jeito, certo? Então, nesse sentido, são essas coisas que a gente estuda. O que é bacana para vocês saberem, para contextualizar a filosofia da ciência. Filosofia e ciência, então, são conhecimentos distintos, embora ambas tratem de investigar o seu objeto de forma racional, certo? De início, quando a gente volta lá nos antigos, não existia uma separação nos conhecimentos. Os filósofos, eles sabiam tudo, eles tentavam, e conseguiam, eles dominavam tudo. A matemática, a astronomia, a ética e a ciência, certo? Mais pra frente, que isso vai ser separado e que as ciências vão ser separadas. É por isso que provavelmente vocês já devem ter ouvido lá no primeiro ano que a filosofia, ela é a mãe de todas as ciências, justamente porque a filosofia é a primeira forma de conhecimento racional, a primeira forma de investigar as coisas de maneira racional. Então, depois que as matérias, que as ciências, que as áreas do saber, elas foram
divididas, ok? Aí a ciência, né, passa a ser uma área do conhecimento, ok? Assim como as outras áreas. Beleza? O texto que vocês têm aí, que eu passei para vocês, ele basicamente tá falando da diferença entre senso comum e conhecimento científico. Inclusive, o texto ele é elencado por tópicos e cada tópico vai mostrando ali tanto as características do senso comum quanto as características da do conhecimento científico. Eu não vou falar aqui no vídeo tópico por tópico, eu quero que vocês leiam o texto. E o meu papel é explicar o texto para vocês quando vocês não entenderem, aí vocês entram em contato comigo. Eu vou falar de forma geral e para contextualizar para vocês e para que vocês saiam depois de assistir esse vídeo, sabendo, se já não sabiam antes, diferenciar então o senso comum de conhecimento científico, ok? Então assim, o que é senso comum? Senso comum é um tipo de conhecimento que ele é passado pra gente. Ele é passado de geração em geração e é um tipo de conhecimento que não tem crítica, que não tem reflexão. É assim porque é assim e pronto. Sempre deu certo assim, sem precisar ficar investigando ou problematizando. Isso é senso comum. É uma forma de conhecimento que não exige comprovação racional, que não exige crítica, que não exige problematização. Isso é senso comum. Exemplo. Esse é um exemplo bom do senso comum, que o senso comum ele tem o seu lado bom, não só o seu lado ruim. Você tá com dor de barriga e a tua mãe vai fazer um chá pra você que ela aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela. Enfim, dá certo, você toma o chá e passa a tua dor de barriga. Mas se você não tomou um remédio, você tomou um chá, que não é cientificamente comprovado a eficácia desse chá. Mas quando você tomou o chá, passou a dor de barriga. O senso comum ele é sempre também uma resposta imediata para as coisas. Por isso que dispensa a reflexão disso. Isso é senso comum. Antes usava-se muito um exemplo que agora caiu por terra depois da era da TV digital, que é antigamente quando a televisão não estava funcionando, não estava fora do ar, se colocava um pedacinho de bombril na antena. Também dava certo, mas não tinha comprovação racional alguma. Isso é um exemplo de senso comum. Uma solução imediata para um problema que não exige que eu fique pensando, simplesmente que eu vá e faça algo rápido e que eu não precise ficar problematizando. Isso é senso comum. Vocês têm aqui o texto. Vamos lá. É bem bacana esse texto porque ela já começa dando exemplos de senso comum nos primeiros parágrafos e depois ela contrapõe, né, dizendo que não é bem assim, que a ciência, que o conhecimento científico, né, depois que você para pensar sobre o que foi dito, não é bem assim. Um exemplo bacana que ela usa, é um exemplo que hoje, por incrível que pareça, é polêmico, mas quando ela fala da família, que a família não é uma coisa natural, a família é uma construção social, certo? Pai, mãe, filho, enfim. Família é um grupo e demorou muito. Se eu não me engano, foi incorporado em seus dicionários em 2016, tá? Que
família consiste em um grupo de pessoas unidas por laços afetivos e não laços sanguíneos, certo? Então, família, o conceito de família é uma construção social. A família, ela é uma instituição social, ok? A nível de senso comum, você vai achar que é pai, mãe e filho. Só. O que foge disso não é família. Aí, a partir do desenvolvimento de sociologia, de antropologia, a gente entende que não. Família é uma construção social, uma instituição social. É um conceito que é aplicado. Então, acho bem interessante essa abordagem que ela faz aqui. Características do senso comum. São subjetivos porque o senso comum é baseado em opinião. Outra coisa muito importante, senso comum é um conhecimento baseado em opinião. Opinião é diferente de verdade, de razão, de conhecimento científico. Opinião é o que eu acho que eu quero, e a verdade não é o que eu acho que eu quero. Entende? Mas o senso comum não. É opinião. E essa opinião, ela é passada para as pessoas. As pessoas entram num consenso dessa opinião. Ou as pessoas acham que basta opinião. Né? Então, ele é subjetivo por isso. Porque ele é pautado em opinião. Assim, por exemplo, se eu for artista, verei a beleza da árvore. Se eu for marceneira, a qualidade da madeira. Opinião. Ou enxergar aquilo que convém pra mim. E a gente costuma fazer muito isso. A gente enxerga das coisas sempre, ou a gente entende das coisas sempre o que é mais conveniente pra nós. Isso é senso comum. Tá? São qualitativos, as coisas são julgadas por nós como grandes ou pequenas, doces ou azedas, pesadas ou leves, novas ou velhas, belas ou feias, quentes ou frias, úteis ou inúteis, desejáveis ou indesejáveis, individualizadores por serem qualitativos e heterogêneos, isto é, cada coisa ou cada fato nos aparece como um indivíduo ou como um ser autônomo. A seda é macia, a pedra é rugosa, o algodão é áspero, o mel é doce, o pão é quente, o mármore é frio, né? E por aí vai. Mas também são generalizadores, pois tendem a reunir uma só opinião ou numa só ideia, coisas e fatos julgados semelhantes. Isso é um perigo. É esse aqui, que são generalizadores e que costumam unir os fatos e as coisas em uma só ideia. É um perigo. Vamos centrar mais nesses dois últimos. Costumam projetar nas coisas ou no mundo sentimentos de angústia e de medo diante do desconhecido. Assim, durante a Idade Média, as pessoas viam o demônio em toda parte e hoje enxergam discos voadores no espaço. Por serem subjetivos, generalizadores e de sentimento de medo e angústia, de incompreensão quanto ao trabalho científico, nossas certezas cotidianas e o senso comum da nossa sociedade ou do nosso grupo social cristalizam-se em preconceitos com os quais passamos a interpretar toda a realidade que nos cerca e de todos os acontecimentos. O senso comum gera preconceito, gera intolerância e principalmente uma palavrinha-chave, que é a chave de tudo isso: ignorância. O senso comum é o pai da ignorância. Ideias ignorantes de senso comum. Por exemplo, quando você culpa a vítima pelo estupro. Quando você vai julgar a dignidade de uma mulher conforme a roupa que ela usa. Quando você julga uma pessoa pela aparência dela. Isso é senso comum. Quando você não investiga a fonte das informações que você recebe no teu WhatsApp. Quando você repassa
fake news. Isso é senso comum. Quando você não dá crédito à ciência, ao conhecimento científico e prefere acreditar no que você viu no WhatsApp. Aí que tá o perigo do senso comum. É você decidir coisas importantes ou até mesmo em âmbito político de uma sociedade pautado em religião. Aí que tá o perigo do senso comum. O senso comum tem um lado uma parte do senso comum, ela serve justamente para deixar a gente mais burro, a gente mais ignorante. Porque quanto menos a gente pensar, é melhor. Quanto mais eu acreditar no que eu vejo sem duvidar daquilo, sem duvidar daquilo, isso é senso comum. Certo? Isso é completamente perigoso para a nossa sociedade. Dentro da filosofia não existe espaço para senso comum. Dentro da ciência também não. Porque é papel da filosofia, é papel da ciência colocar em xeque o senso comum. O famoso porquê, o famoso investigar. Vocês já pararam para pensar se vocês fossem investigar a fonte de tudo que vocês veem, de tudo que vocês compartilham, de tudo que vocês fofocam, de tudo que vocês fazem? É muito fácil julgar uma realidade que a gente não conhece. Isso é senso comum. Sempre que você julga uma realidade que você não conhece, você está no âmbito do senso comum e no âmbito mais ignorante possível. Isso é um risco, isso é um perigo para a nossa sociedade. Porque nós formamos uma sociedade que não gosta de criticar, que não gosta de pensar. Aí que está o perigo. E aí que está a importância, então, de pensarmos sobre o conhecimento científico. Sabe isso é muito meme. Aquela coisa de que, hoje eu não precisei, mais um dia que eu não precisei daquele cálculo que eu aprendi, sei lá, em física. Muitas coisas, né? Tecnologia, por exemplo, depende de cálculo. Se você usou é porque você precisou. Não precisei daquele conteúdo que eu aprendi em química. Mas você toma remédio se você está doente. Então você precisou sim. Certo? Então, cuidado. Cuidado com o que vocês valorizam, com o que vocês priorizam na vida de vocês. Cuidado. Então, em resumo, senso comum é um conhecimento pautado na opinião. É um conhecimento que não exige crítica, que não exige com que eu investigue. E uma das consequências do senso comum é a ignorância, é a intolerância, é o preconceito. Então, diferentemente do senso comum, nós temos o conhecimento científico, que se dá por meio de investigação. Todo conhecimento que se diga científico, ele tem esse título, justamente porque ele passa por investigação racional. Ou seja, você precisa comprovar racionalmente aquilo que você está dizendo, que você está pretendendo, ok? Isso é conhecimento científico. Por exemplo, eu vou passar uma notícia para alguém, eu investiguei a fonte. E a partir da minha fonte, eu vi que aquilo era realmente aconteceu, que é um fato. Então, eu já não estou mais no senso comum. Eu estou em uma atitude que ela é científica. Ok? É objetivo, isso é, procura as estruturas universais e necessárias das coisas investigadas.
No senso comum ele era subjetivo, porque ele dependia da opinião. Aqui não, ele é objetivo. Não é porque eu gostei mais de certa coisa ou porque eu acho que é, não. É sim, porque isso é comprovado racionalmente. É quantitativo, isso é, busca medidas, padrões, critérios de comparação e avaliação para coisas que parecem ser diferentes. Assim, por exemplo, as diferenças de cor são explicadas por diferenças em um mesmo padrão ou critério de medida ou comprimento das ondas luminosas, né? As diferenças de intensidade dos sons pelo comprimento das ondas sonoras, as diferenças de tamanho pelas diferenças de perspectiva e de ângulos de visão e etc. Nós tínhamos visto que o senso comum ele era qualitativo. Aqui não, ele é quantitativo. Eu comparo, eu analiso, eu investigo, certo? Vamos ver aqui. É generalizador, pois reúne individualidades percebidas como diferentes sobre as mesmas leis, os mesmos padrões ou critérios de medida, mostrando que possuem a mesma estrutura. Assim, por exemplo, a química mostra que a enorme variedade de corpos se reduz a um número limitado de corpos simples que combinam de maneiras variadas, de modo que o número dos elementos é infinitamente menor do que a variedade empírica dos compostos. São diferenciadores, pois não reúnem nem generalizam por semelhanças aparentes, mas distinguem os que parecem iguais. Ou seja, não se fica na primeira impressão, entende? Quando falava lá do senso comum, que ele era generalizador, sempre ficava na primeira impressão. A primeira impressão é que fica, isso vale para todas as coisas que vierem. Para todas as coisas parecidas que vierem, nós vamos tomar a mesma regra. Nós vamos tomar a mesma definição. Aqui não. Aqui você não vai ficar na primeira impressão, você vai analisar e você vai entender que não basta parecer, tem que comprovar se é ou se não é, ok? Que relacionar com outros fatos, um fato isolado, não. Nossa, que não. De cima. Esses últimos tópicos aqui que eu comecei a ler e parei, é porque eles estão falando como que começa uma investigação e cada tópico vai falando o passo a passo, que a gente vai ver isso de forma mais objetiva mais pra frente, quando a gente for tratar do método científico. Por isso que eu comecei a ler e parei, tá? Não precisa focar nesses aqui agora, ok? Outra coisa que vai distinguir, já pra ir fechando, outra coisa que vai distinguir o senso comum no conhecimento científico é que se no senso comum nós temos a angústia, o medo pelo novo, ou para que as coisas mudem, na atitude científica não. Na atitude científica é justamente o contrário. Nós queremos que as coisas mudem, que as coisas melhorem, por isso que nós vamos problematizar as coisas. O cientista, né, ou a pessoa que tem atitude científica é aquela que vai justamente fazer desse medo, dessa angústia que as coisas sejam diferentes ou mudem, um motor para melhorar as coisas. Isso é uma grande diferença, ou seja, na atitude científica nós combatemos a ignorância, certo? A atitude científica ela vai sempre combater a ignorância, porque ela vai querer esclarecer a ignorância. É que tá a coisa bacana da atitude
científica. E é graças a essa postura da atitude científica que a humanidade evoluiu. Que hoje nós temos uma medicina extremamente avançada, que nós temos tecnologias completamente fantásticas. Por isso, porque as pessoas da atitude científica, elas não se acomodam com aquilo que já tem. Elas vão tentar melhorar aquilo. E para melhorar aquilo, elas vão achar as falhas, certo? Dentro do senso comum, você não vai ficar apontando muito as falhas. Ou você vai ver que determinada coisa tem uma falha e vai se aproveitar dessa falha, escondendo ela, para que você consiga dominar, para que você consiga ter um certo domínio sobre isso. Principalmente pessoas que estão no poder. Sabem fazer isso muito bem, têm feito isso há muitos anos no Brasil, inclusive. Mas, voltando aqui, a pessoa da atitude científica, então, ela vai encontrar as falhas e vai tentar melhorar essas falhas. E assim, ela consegue desenvolver cada vez mais aquilo que ela está estudando, aquilo que ela está propondo. Aqui está a grande diferença do senso comum para a atitude científica. Enquanto uma é um conhecimento pautado na opinião, se é opinião nem é nem conhecimento. É uma forma de dizer as coisas, é uma forma de compreender as coisas, tá? Então esqueçam conhecimento. O senso comum é uma forma de compreender as coisas pautada na opinião e que gera, infelizmente, ignorância. Já a atitude científica não. A atitude científica é justamente o contrário. Não é opinião, é razão, é investigação crítica, é investigação racional. É você tentar e conseguir comprovar aquilo que você está se propondo, que você está analisando. Certo? Então, assim, gente, não tem muita dificuldade em compreender isso. É bem básico. É bem simples mesmo, certo? Depois disso, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre método científico. A gente vai pegar um pouquinho mais na parte conceitual da filosofia da ciência mesmo. Ainda a gente vai pretender trabalhar um pouquinho com vocês sobre a questão da ciência e da tecnologia. Lembrando a vocês que isso aqui é uma caneta, ela é uma tecnologia, tá? Não achem que tecnologia é só o smartphone de vocês, o computador, enfim. Isso também é uma tecnologia, é uma evolução, certo? Então, lá a última parte do texto, a ciência distingue-se do senso comum porque essa é uma opinião baseada em hábitos, preconceitos, tradições cristalizadas, enquanto a primeira baseia-se em pesquisas, investigações metódicas e sistemas, e na experiência de que as teorias sejam internamente coerentes e digam a verdade sobre a realidade. O objetivo do conhecimento científico: chegar, dizer, apontar a verdade das coisas, certo? Por isso que é uma crítica sempre ao senso comum. É quando você critica a opinião, é quando você transforma a opinião, ou você parte da opinião, mas a partir da investigação você chega na verdade das coisas. A ciência é conhecimento que resulta de um trabalho racional. O que é uma teoria científica? É um sistema ordenado e coerente de proposições ou enunciados baseados em um pequeno número de princípios cuja finalidade é descrever, explicar e prever de modo mais completo possível um conjunto de fenômenos oferecendo suas leis necessárias. Ou seja, eu quero investigar alguma coisa, ou eu tenho uma teoria, a partir disso eu vou criar um método de investigar
esse meu objeto. Para isso eu vou estudar esse objeto. Eu vou estudar o contexto desse objeto. Eu vou analisar quanto mais for possível esse objeto, para ver se ele dá conta de comprovar a verdade da teoria que eu me propus. Isso é típico da teoria científica. A teoria científica permite que uma multiplicidade empírica de fatos, aparentemente muito diferentes, sejam compreendidos como semelhantes e submetidos às mesmas leis e vice-versa. Permite compreender por que fatos aparentemente semelhantes são diferentes e submetidos às leis diferentes. Justamente por aquilo que eu falei para vocês, por não aceitar sempre a primeira impressão das coisas, por olhar para as coisas, por investigar as coisas. Eu vou deixar uma tarefinha aqui para vocês, tá? Semana que vem eu encaminho essa tarefa bonitinha que vocês vão entregar para mim valendo nota. Eu quero que vocês analisem no cotidiano, no dia a dia de vocês, e vocês coloquem como exemplo. Para mim, vocês podem usar rede social, vocês podem usar jornal, vocês podem usar acontecimentos da sociedade, enfim, coisas do cotidiano de vocês, onde vocês percebem que é senso comum, onde vocês percebem que tem senso comum e onde vocês percebem que tem atitude científica, tá? Essa é a tarefinha. Espero ter ajudado. Vocês, dúvidas, vocês entram em contato comigo. Outra coisa importante que eu quero deixar aqui registrado, que vocês não estão fazendo as atividades. Depois que eu deixo um tempo, tem atividade que está aberta já há semanas. E vocês não estão entregando. Se vocês tiverem uma justificativa, se vocês estiverem com problemas, enfim, entrem em contato comigo, peçam ajuda, tá? A gente conversa. É importante que vocês façam as atividades, que na medida do possível vocês leiam os textos, que vocês conversem comigo, que vocês tirem as dúvidas de vocês, beleza? Porque o que acontece? Isso aconteceu no primeiro semestre. Teve gente que não fez atividade e achou que eu ia colocar nota. Eu não posso inventar nota, gente. Por mais que seja uma situação difícil, por mais que a gente sabe que tá tudo, sei lá, pra falar de uma forma mais senso comum, coisado. Mas eu não posso inventar nota. Então assim, conversem, peçam ajuda, a gente se entende. E a gente sempre dá um jeito, ok? Mas não deixem de tentar, ok? Um abraço para todas e para todos. E nos falamos em breve. Não deixem de pedir ajuda, como eu falei, eu fico à disposição de vocês sempre para ajudar, para discutir. Vocês têm escrito para mim quem fez as atividades, né? Os poucos que fazem. Tem coisas muito bacanas, muito boas. Então, continuem fazendo, continuem mandando dúvidas. Quem não fez, se esperte. Quem precisa de ajuda, peça ajuda. E assim a gente vai caminhandinho, ok? Um beijo para todo mundo.